Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Breno Bizanha. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo Jonatas Silva. O Jonatas é estrategista digital, é mentor, é empresário. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, entender alguns pontos da carreira dele, entender algumas dificuldades, entender alguns resultados. E vai ser muito agregador esse bate-papo. Assistam com atenção, já pega um caderno, já pega uma caneta e anote os principais insights, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico. Jonatas, para a gente iniciar, cara, me conta um pouquinho o que você faz hoje, quem você é também e como começou tudo isso, beleza? Maravilha, Brenão. Primeiro, muito obrigado, cara, pelo convite. É uma honra. Você é um cara que eu respeito demais como pessoa, como empresário. Eu que E agradeço. eu sei que você não abre teu espaço para qualquer pessoa. Então, quero te agradecer o convite. É uma honra estar Eu que aqui, tá? agradeço, meu Guia. E vamos lá, qualquer pergunta mesmo? Cara, me conta um pouquinho da sua trajetória até chegar onde você está hoje. Eu sei que você é mentor de diversos especialistas hoje do mercado e eu queria saber como começou tudo isso. Como é que você começou no digital? O que você fazia antes? O que você faz atualmente? E me fala um pouquinho quem que é você, o Jonathan Silva. Boa, vamos lá, Brenão. Eu costumo dizer que o digital hoje é o reflexo de tudo que eu vivi o restante de toda a minha vida. E eu gosto sempre de começar quando a pessoa fala, pô, conta essa história, quem que é o Jonatas? Eu gosto de começar contando a primeira cena que eu lembro na minha vida. Sabe que quando você é criança e você tem aqueles lapsos, aquelas cenas? A primeira cena que eu tenho na minha vida é eu acordando num sábado de manhã e vendo meu pai se barbear para ir trabalhar. Aí eu ia na cozinha, minha mãe estava preparando o café da manhã ali para o meu pai tomar e trabalhar. Então a primeira cena que eu tenho na minha vida é o meu pai se preparando para ir trabalhar. Legal. Consegue mensurar como que essa cena norteou todo o restante da minha vida? Então, parece que desde o início eu sabia que o trabalho ia fazer parte da minha vida. Isso lá quando criança. Eu nem sei te dizer quantos anos, 3, 4 anos, essa cena. E aí, desde então, eu vi meus pais trabalharem. Com 14 anos foi meu primeiro trabalho. Trabalhei como office boy, depois eu trabalhei numa loja de cortinas, depois numa loja de carro, entrei numa loja de terraplenagem, uma empresa de terraplenagem, até que lá uma pessoa me recomendou para uma oportunidade que surgiu no banco. Na época, o Banco Santander, né, tinha acabado de chegar no Brasil na época, e eu fui fazer a entrevista, deu tudo certo, tinha alguns concorrentes lá, e tive a felicidade de avançar para esse lugar. E eu passei 11 anos lá no banco, fui muito feliz lá, conheci muita gente que valeu a pena, e muita gente que não valeu a pena também. Foi uma escola, porque no caminho a gente vai acabar encontrando gente que vale a pena, gente que não vale a pena, e a gente vai aprender com todas elas. Com certeza. E a gente vai preservar as boas. Só que aí chegou num momento que eu pude ser promovido algumas vezes ali, e numa das vezes eu assumi uma grande fusão no ABC Paulista. Então eu fui, deu tudo certo com a fusão. O banco identificou de alguma forma que eu tinha tato para acalmar as pessoas, para orientar as pessoas. Uhum. Toda fusão envolve medo do cliente não ter mais a agência dele, os funcionários serem mandados embora. Então tem muito medo que ronda. Então, devido a essa habilidade, eles me mandaram lá para conduzir essas emoções das pessoas ali. Só que depois que deu tudo certo a fusão, né, 3 agências fusionadas, deu tudo muito certo, eu tive um superior que gostava de uma coisa errada, adorava fazer uma coisa errada, sabe? A transferência sem assinatura do cliente e tudo mais. Só que eu era a pessoa que autorizava as transferências e eu não entrei no jogo dele. Então, eu saí do banco, me desenvolvi, acho que nós vamos falar disso em algum momento. Sim. E aí eu entrei no digital e essa foi um pouco da minha história aqui. Perfeito. Maravilha, Jonatas. Então, você contou um pouquinho da sua trajetória até iniciar no digital, certo? Dentro do digital, a gente tem diversos tipos de mercado que a gente pode trabalhar. Tem como você vender produto físico, vender produto digital, tem como você dar mentoria, consultoria, tem diversas coisas. Qual modelo de negócio que você trabalha hoje? Por que você escolheu esse modelo de negócio para trabalhar? Eu escolhi mentoria. E não é só porque eu escolhi ou eu atuo com essa área. É que depois de experimentar várias áreas do digital, eu percebi que mentoria é o caminho mais inteligente para qualquer pessoa entrar no digital. Porque a barreira de entrada é baixa num sentido de você não precisa de formações, você não precisa, especialmente dependendo do nicho que você atua. Tá. A única coisa que você precisa para dar uma mentoria é experiência em relação a algum assunto. Vou te dar um exemplo. Meu pai, ele estudou até o 4º ano. Tá? Era muito comum as pessoas, né, antigamente, estudarem menos tempo do que nós. Então, meu pai não tem uma formação acadêmica, ele não terminou nem um 2º grau, nem nada disso. Mas o meu pai tem muita experiência sobre vida, de forma que quando eu apresento uma situação para ele, pai, estou preocupado com isso,
eu não sei o que vai acontecer. Ele vem com uma palavra assim, não, fica tranquilo, em um mês isso aí você não vai estar nem lembrando, vai estar tudo resolvido. Então a experiência dele me dá uma direção para eu ficar calmo, para eu fazer determinada coisa e não fazer determinadas outras coisas. Acontece exatamente aquilo. Por quê? Porque ele já passou tantas vezes por aquilo que realmente ele sabe o que vai acontecer no final das contas. Então mentoria é o caminho mais inteligente para estar no digital. Que ao mesmo tempo que nesse sentido a barreira de entrada é baixa, você atrai as pessoas mais qualificadas para pagar. Porque as pessoas pagam mais para ter a solução mais rapidamente, com acompanhamento de quem já passou por aquilo. Então, mentoria, sem dúvida, na minha visão, é o caminho mais inteligente para o digital. Faz sentido. E falando sobre mentoria, você falou que é o caminho mais fácil, talvez não, mas assim, o melhor caminho, o mais inteligente para você iniciar no digital. Qualquer um hoje pode virar um mentor? É uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, o cara ali que ele é pedreiro e ele tem experiência dentro desse mercado. Ele pode virar um mentor para outros pedreiros, um engenheiro que ele formou em engenharia civil, faz diversos projetos. Ele pode virar um mentor para outros engenheiros. Tem como você pegar alguma habilidade que você tem ou algum assunto que você gosta muito e transformar isso numa mentoria? Qualquer pessoa pode se tornar um mentor, mas aquela famosa frase, ele não vai fazer isso sendo qualquer pessoa. Os quesitos para você se tornar um mentor, e já vou usar esses exemplos que você deu aí, é o seguinte: primeira coisa, você precisa ser bom no que você faz. Não tem jeito de você ser mentor se você não for bom. Senão você vai dar uma mentoria ruim, certo? Segunda coisa, você precisa ter experiência sobre determinado assunto. Você não precisa saber a técnica daquele assunto, mas você precisa ter experiência do que vai acontecer se você fizer algo errado e o que vai acontecer se você fizer certo. E terceiro, e é aqui que muita gente se descategoriza assim de se tornar um mentor. Cara, mentor, a raiz da palavra mentor é conselheiro. É estar ao lado. E algumas pessoas não topam, eles entram no mundo de mentorias por conta de dinheiro apenas. Só que você precisa, eu até brinco que você precisa ter um sentimento quase que paterno, quase que materno ali na sua turma, porque você vira um pai, você vira uma mãe, você vira um irmão mais velho, sabe? Então se a pessoa tem experiência, beleza, se a pessoa é boa, beleza, mas ela não tem esse zelo com a turma, esquece, ele não vai dar certo como mentor. Agora, o pedreiro, ele atua lá há 20 anos. Ele sabe bater uma laje, subir um muro com segurança. Aí tem um novato que vai aprender errando e acertando. Ele pode passar os mesmos 20 anos, que esse mestre de obras aí hoje sabe, ou ele pode pagar ali um valor, eu te pago 10 mil reais para você me acompanhar por 60 dias, para eu não errar no que você errou e para eu acertar mais rápido no que você acertou. Então qualquer pessoa pode sim se tornar um mentor. Maravilha, maravilha. Você falou que muitos mentores eles entram nesse mercado só para ganhar dinheiro, muitas vezes vendendo algo que eles nem sabem ensinar muito bem. O que você acha desse tipo de pessoa que faz isso? E você acha que essa pessoa ela se sustenta a longo prazo ou ela acaba sendo exposta de alguma forma? Na verdade, não tem problema qualquer pessoa entrar num negócio por causa de dinheiro. Afinal de contas, a gente não é ONG. Nós, empresários, não somos ONG. Perfeito. Então, a gente precisa ganhar dinheiro mesmo, tá, pessoal? Você precisa ganhar caixa, fazer caixa, porque só com muito dinheiro você reinveste e alcança mais pessoas com a solução que você tem. Então, primeiro ponto é isso. Eu não sou contra entrar num negócio por dinheiro. Não é esse o problema. Se você for bom tecnicamente e souber fazer o trabalho, pode entrar. Agora, essas pessoas que entram só pelo dinheiro, não estando preparadas para entregar um acompanhamento, uma mentoria, primeiro que essas pessoas não se sustentam. Segunda coisa, eu acredito muito que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os negócios, sobre as mentorias, sobre os empresários e tudo mais. Então, a pessoa que entra na malandragem, além dela não se sustentar, porque ela não tem culhão, ela não tem repertório, ela também vai durar muito pouco, porque enganar as pessoas é errado. Então, essa parte, essas pessoas, na verdade, eu nem me preocuparia com elas, apesar delas existirem muito, serem a maioria, mas elas não se sustentam, elas não aguentam dar uma mentoria, porque na hora que uma pessoa perguntar o que eu faço agora que eu tô numa situação de vida ou morte mesmo, porque dar mentoria para, eu invisto 20 reais ou 30 reais, isso é fácil. Agora quando o cara fala, olha, eu tô sem dinheiro, minha família tá doente e eu não sei o que fazer, o que você faria no meu lugar? É aí que o mentor tem que ter culhão, peito, para falar, cara, faça isso e volta para me dizer se não deu certo.
Cara, perfeito. Ótima colocação. Cara, vamos falar um pouquinho mais sobre esse modelo de negócio que é a mentoria. Você já trabalha nisso há quantos anos, Jonathan? Especificamente com mentoria desde novembro de 2022. Qual que foi o maior desafio que você teve dentro desse modelo de negócio? Qual que foi a principal dificuldade que você teve quando você começou, talvez, ou durante o processo, ou algum mentorado em específico? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou? Breno, sem dúvida, o maior desafio de todos foi quando eu ainda não entendia que o não resultado do meu mentorado não era culpa minha. Porque, como eu te falei, é importante que o mentor tenha esse sentimento de irmão mais velho, esse sentimento de pai, de mãe, que eu falei, sabe? E no começo, eu aplicava a metodologia, eu ensinava, eu acompanhava, e aí não tinha resultado. Enquanto eu não entendi que tem vários fatores que impedem ou atrasam a pessoa de ter resultado, eu ficava me questionando. Falei, mas será que eu sou um bom mentor? Será que eu estava pronto para dar essa instrução? E aí, quando eu estava quase no nível máximo de autoquestionamento, um outro mentorado, com a mesma instrução, ia lá e explodia de resultado. Então eu começava a entender, não sou eu. Às vezes é o mercado, às vezes o mentorado maqueia e faz de conta que está fazendo, mas ele não faz. Ele quer ir para a fase direta de vender muito, só que ele pula a fase de contribuir de verdade. Então o maior desafio foi esse. Por muito tempo eu me questionava quando o meu mentorado não tinha resultado. Só que um dos valores da minha empresa hoje, o segundo valor da minha empresa é focar naquilo que tem controle. Eu não tenho controle sobre os meus resultados e sobre os resultados dos meus mentorados. Eu tenho controle sobre todas as ações e a pujança que eu coloco em cada uma delas. Perfeito. Só para passar para o pessoal, você hoje então é mentor de outros mentores? Você capacita as pessoas para virar mentores? Só para eu entender um pouco melhor. Isso, eu tenho uma empresa, eu sou empresário e nessa empresa tem dois braços. Um braço é de estratégias de tráfego, então eu monto estratégias de acordo com o que a pessoa está precisando naquele momento, mas o meu braço mais forte, o 80-20 da minha empresa, é um negócio de mentoria. Eu pego essas pessoas que são boas, mas elas não sabem como transformar toda essa capacidade, toda essa competência num método, eu ajudo elas a criarem um método, precificarem, definirem persona, serem o top of mind dos seus respectivos nichos, e não só vender mentoria, porque vender mentoria, 2, 3 mentorias é fácil. Agora, montar um negócio com mentoria, olha, você vai vender isso, sua margem é essa, isso aqui você vai reinvestir, você vai contratar, é outro. Então, eu ensino especialistas a criarem um negócio através de mentoria. Perfeito. E já que você ensina isso, quais são os principais passos que a pessoa tem que percorrer antes de virar um mentor? O que ela precisa fazer antes de começar a vender mentoria? Vamos lá. Tem duas partes dessa resposta. A primeira é aquilo que eu falei. Ela tem que ser boa, ela tem que ter experiência em relação a algum conhecimento, esse que ela quer promover como mentor, e ela tem que ter esse sentimento de cuidar, de acompanhar até o fim, de ir junto. Então essa é a primeira classe de resposta. Agora indo para a parte técnica, primeira coisa, ela precisa ter muito claro quem ela é, isso tudo faz parte do primeiro pilar. Quem ela é, o que ela faz, que é a referência, para quem ela decidiu direcionar toda essa competência que ela é boa e como que ela vai entregar isso, que no caso aqui é através de mentoria. Então esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, ela tem que ter bem claro quem que é o público que ela quer atingir. Uma das primeiras coisas que me ensinaram no digital foi negócio de público. Só que ainda assim as pessoas têm muita dúvida. Cara, quem quer ser o público? O seu público é você antes da transformação. É isso. Porque a persona, você tem 10 personas diferentes, mas todas elas querem chegar onde você está agora. Por isso que elas te contratam como mentor. Terceiro pilar. Muito bom. Uma linha de comunicação com ela, que é através de conteúdos. Através de posts, tem as estratégias dos stories, tem as estratégias do capital digital, tem a estratégia de uma boa linha editorial. E por último, uma oferta irresistível. E aí, Breno, as pessoas se confundem muito, porque, uma oferta irresistível, então eu vou colocar um monte de coisa e vou vender por um preço. Elas acham que isso é uma oferta irresistível. A gente não é responsável por vender, a gente é responsável por montar a melhor oferta possível, que a pessoa vai se sentir idiota se ela não avançar na compra. Eu te ofereço isso, isso e isso, portanto. Você quer? Se ela puder pagar e ela sentir o valor, ela vai entrar. Você não precisa persistir e insistir com ela. Então são essas coisas que a pessoa precisa. Você saber essa parte que está ligada a posicionamento, ao público dela, linha de comunicação, que é a linha editorial, montar uma oferta incrível. E claro, rodar os funis corretos para atrair a pessoa até você. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito de entender melhor como funciona esse modelo de negócio e eu gostaria de saber um pouco sobre a questão financeira desse negócio. Quanto que dá para ganhar vendendo mentoria hoje? É muito variado? Qual que é a faixa etária mais ou menos que a galera vende mentoria? Ou depende muito do segmento? Mas dá para ganhar bem sendo mentor? Olha, dá para ganhar muito bem,
Porque ou você ganha no volume ou você ganha no ticket, tá? Das duas formas dá certo, tem Perfeito. público para tudo. A questão é que é muito mais desafiador você vender 10 mentorias de 1.000 do que uma de 10 mil. Demora mais para você vender 10 de 1.000. E uma de 10 mil é mais rápido, né? Tem seus desafios, é uma forma diferente, mas sim. Comenta um pouco sobre isso, eu tenho uma dúvida. Uhum. Você falou que é mais fácil vender uma mentoria de 10 mil reais do que fazer 10 vendas de 1.000. Por Sim. quê? Porque, vamos lá, vender uma coisa de 1.000 reais é muito mais fácil do que vender de 10 mil, certo? Uhum. Mas eu precisaria chamar mais pessoas para conseguir um número maior de vendas. Mas você acha que, se a gente for colocar no papel ali, é mais rápido fazer essa venda de 10 mil do que fazer 10 de 1.000? Se você focar nisso, sim. Vou explicar por quê. Em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, né? O mundo sofreu uma pandemia. O que isso fez com o digital? Acelerou, porque a gente ficava em casa e a gente tinha só o recurso da internet. Sim. O que aconteceu? O mercado foi obrigado, ele foi precocemente amadurecendo. O problema é que ele foi acreditando no faça 10 mil reais, faça 20 mil reais por mês, faça 30 mil. Foi lá, comprou muito curso. E o ticket médio dos cursos era 1.000, 2, 3, até 4 mil reais os cursos gravados. E as pessoas aplicavam toda a metodologia, a maioria não, mas quem aplicava, minoria conseguia ter algum resultado. O que isso aconteceu? Abriu os olhos desse pessoal empolgado. As pessoas perderam o tesão nos cursos que ela fazia sozinha, sentava e fazia sozinha. Isso amadureceu o mercado. Aí que entrou a mentoria. Peraí, aquele cara conseguiu. O que ele fez que eu não fiz se eu tive o acesso à mesma metodologia que ele? Eu vou pagar para ele me contar o segredo. Então, o que acontece hoje, na data da gravação, dessa gravação aqui, Breno? As pessoas mais qualificadas, elas topam pagar 10, 20, 30 vezes mais que um curso gravado. E as pessoas que só têm condição de pagar um curso gravado, elas muitas vezes desanimam, porque elas sabem que elas não vão conseguir. Por isso que é mais fácil você encontrar uma pessoa interessada em pagar 10 mil, inclusive no Pix, do que você achar 10 pessoas que ainda acreditam que elas sozinhas, sem suporte, vão conseguir chegar no resultado. Caraca, ótima resposta. Mas continua ali com a linha de raciocínio da pergunta que eu tinha feito. Qual que é o resultado que uma pessoa que vende mentorias ela pode atingir mensalmente? Em questão de faturamento. Boa, vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem tranquilo. Hoje, 70% dos brasileiros ganham até R$ 1.871. Caraca. Tá? Isso, os dados do IBGE. E o que acontece? Se você oferece uma oportunidade para essa pessoa ir de 1.871 para 5.000, você concorda que você muda completamente a vida da pessoa? Então, essa pessoa é uma pessoa que pode pagar 10 vezes, 12 vezes de R$ 150 mais ou menos. Então, nós estamos falando de uma mentoria de R$ 1.500 mais ou menos. Tem o juro ali ou não, R$ 1.500 em média. Então, você promete para uma pessoa, propõe para a pessoa que ela vai sair de quase 2 para 5, nós estamos falando de 3 mil a mais por mês, certo? Isso vezes 12 dá 36 mil a mais por ano. Aí eu te pergunto, qual é o valor justo essa pessoa investir para ter 36 mil a mais no final do ano? Eu julgo que é de 5 a 10%. Se colocar 10%, 3.600. Um mentor que vende 10 mentorias de 3.600 todos os meses, ela consegue 36 mil reais. Só que tem uma questão. A outra faixa de percentual, depois desse 70%, tem cerca de mais 22% que ganham até 8 mil. O ouro, Breno, tá aqui, para quem vende acima de 10 mil. Essas pessoas que ganham 8 mil, elas querem ganhar 15, 20. E 20 mil a mais pelos próximos 10 meses, nós estamos falando de 200 mil reais a mais depois de 10 meses. Essas pessoas topariam pagar 20 mil. Então, um mentor que vende 5 mentorias de 20 mil, ele tem 100 mil de faturamento bruto, com uma margem líquida em torno de 60%, 70%. Porque o custo da entrega é muito baixo. Um computador, baixo, né? internet e o cérebro. É seu cérebro ali, Isso, né? exato. É o seu conhecimento. Cara, genial. Muito bom esses dados que você trouxe para a galera. Agora eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Se você quiser responder, sinta-se à vontade. Qual foi o seu maior faturamento mensal até hoje? Não precisa ser bem exato. Talvez pode falar uma média aí, se não quiser revelar. O meu foco de faturamento anual é 1 milhão. E se você pegar 1 milhão e dividir por 12, dá cerca de 80 e poucos mil. Se eu não me engano, 87. Então teve um mês que eu consegui fazer 8 vendas de mentoria de 10 mil. Então, o meu melhor mês até hoje foi 80 mil, isso investindo menos de 6 mil reais. Olha esse ROI, olha esse retorno sobre investimento, pessoal. Jonatas, qual ou quais habilidades você considera essenciais para alguém que quer criar um negócio digital e quer ganhar muito dinheiro com isso? Quais skills, né? Quais habilidades você considera essenciais que essa pessoa ela precisa ter para ela conseguir ótimos resultados? Além disso, um pouquinho que você já falou, de ter experiência, de saber ensinar, mas assim, habilidades práticas que a pessoa precisa ter para ela conseguir, de fato, alcançar um grande resultado. Olha, de verdade, primeiro ela precisa acreditar que o que ela tem
é uma solução para um grupo de pessoas. Ela tem que acreditar nisso. Se ela não acreditar, ela não vai aguentar. Porque a jornada, cara, não só do digital, mas falando do digital, ela não é soft. Ela não é mais macia que qualquer outra. Devido à probabilidade, né, as chances de você ganhar muito dinheiro no digital, as pessoas acham que é mais macio, que é mais gostosinho aqui, não é? Então a pessoa precisa saber que ela realmente tem uma solução para o mundo. Segundo, ela tem que saber, cara, que antes de dar certo vai dar errado. E é normal, cara, isso acontecer. Não é praga ou torcida para dar errado, vai acontecer, porque enquanto você não errar, você não vai estar pronto para assumir um faturamento numa empresa grande. Ela precisa entender que, cara, como o Flávio Augusto diz num dos livros dele, Geração de Valor 2, sucesso é pau e pedra. Sucesso custa, cara. Seria até injusto se não custasse o sucesso. Então ela precisa saber, cara, que vai ter que ralar. Ela vai envelhecer nesse período que ela vai buscar. Ela vai passar por muito não. Ela vai aprender quem tá com ela vai sentir sozinha. Ela tem que ter a capacidade dela ficar bem sozinha. Perfeito. Por quê? Porque toda a jornada, a jornada empreendedora é solitária. E ele acaba encontrando outras pessoas ali. Então ela vai ter que entender que ela vai passar. Então as skills, cara, são essas. Ela vai ter que entender que não vai ser fácil. Ela vai ter que ter um poder de resistência muito grande. E ela vai ter que saber lidar sozinha, porque a jornada é difícil. Mas, do outro lado da ponte, tem um sol, tem um riacho, e tudo vale a pena. Na hora que chega nesse ponto, é lindo. Perfeito. Então tá muito associado com a mentalidade que a pessoa tem. 100%. A pessoa ela precisa ter uma mentalidade de que as coisas não vão dar certo toda hora, toda vez. Ela tem que ter essa capacidade que você falou de resiliência. Tem momento que vai estar bom, mas tem momento que vai ser um pouco mais difícil e saber suportar esses momentos difíceis. A mentalidade, cara, é que todas as coisas realmente contribuem. O problema que dá ali, aquela coisa ruim que aconteceu, é uma oportunidade para você aprender alguma coisa, para você desenvolver alguma coisa. Se eu pudesse resumir a mentalidade, que foi o que você citou em outras palavras, até o que dá errado vai contribuir para dar certo. Perfeito, perfeito. Ótimo. Eu compartilho muito dessa mentalidade, cara, que a gente nunca perde. Ou a gente faz alguma coisa e tem um resultado ali, seja financeiro, seja reconhecimento, autoridade, qualquer coisa, ou senão você adquire um aprendizado novo. E isso é muito importante. Ô, Jonatas, qual foi o pior conselho que você já recebeu? Você se lembra? Desiste. Esse foi o pior conselho que eu já recebi. E ele veio de alguém próximo? Um mentor. O mentor falou, isso não vai vender. E aí, eu tinha certeza, aquele primeiro fator que eu falei, eu tinha certeza que o que eu tinha nas mãos e tenho até hoje é uma solução para uma fatia do mundo. E eu não aceitei aquele, desiste, isso não vai vender. Eu falei, não, eu vou trocar de mentor. Porque o mentor encoraja, ele dá alternativas. O pior conselho, sem dúvida, que eu já recebi é isso não vai vender. Eu gostaria de, inclusive, mostrar o faturamento para ele, né, atualmente, viu, mentor? Vou te preservar aqui, mas, enfim. Boa, perfeito. Agora, o contrário, qual foi o melhor conselho que você já recebeu até hoje? Eu acredito muito na ação de Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo fala com a gente. O melhor conselho que eu recebi foi dele. Quando a coisa estava difícil, quando estava bem osso mesmo, quase que insuportável, ele só falava, segue o seu caminho. Cara, muito bom. Você falou de Deus. Nos conta um pouquinho para o pessoal, para mim aqui também. Qual que é o seu relacionamento com Deus e como que você coloca Deus na sua vida, no dia a dia? Como é que você tem esse relacionamento com Ele? Cara, fica até... Porque Deus é tantas coisas, né? Ele é pai, ele é amigo, ele é mentor, ele é conselheiro. Mas o que eu mais gosto de ver Deus tem uma expressão, inclusive na oração do Pai Nosso, a palavra que está em pai foi em aramaico, se eu não me engano, que Jesus citou o Pai Nosso. E a palavra pai lá é Abba. E Abba é o grau mais íntimo de um filho chamar um pai. E é tão íntimo que não é quando a criança já está consciente e fala papai, papaizinho. Não, é mais íntimo que isso. É quando a pessoa está só balbuciando, sabe? Ela ainda nem aprendeu a falar, ela fala, papá, Deus é meu pai. E eu ainda não sou pai. Mas quando eu for, eu acredito que se meu filho tiver me amar, tiver pedindo alguma coisa que tiver ao meu alcance e eu souber que vai fazer bem para ele, eu vou dar. Então eu vejo Deus como esse pai gostoso, querido, assim, de ficar perto, sabe? Perfeito, maravilha. É assim que eu vejo. Maravilha. Se você começasse do zero hoje, sem nada, sem seus contatos, sem dinheiro, mas com a cabeça que você tem, você faria a mesma coisa ou você tentaria alguma coisa diferente? Como que você começaria se fosse do zero, sem dinheiro e sem contato? Eu faria a mesma coisa, só que de algumas coisas diferentes. Por exemplo, você falou sem dinheiro, sem contato. Beleza. Eu, de verdade, eu talvez iria... Do zero a gente nunca tá, porque a gente tem alguns recursos gratuitos. Eu veria algo na internet, baixaria um livro na internet, porque se você olhar
o que é um livro, a maioria dos autores eles demoraram 1 ano, 2 anos, 3 anos para escrever um livro. E um livro é uma mentoria, é uma instrução anotada que a pessoa deixou. Primeira coisa que eu faria era dar um jeito de baixar algum livro, porque lá tem um conhecimento. E eu ia começar a falar do tema desse livro. E eu ia falar tanto, 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 que algumas pessoas iam falar, cara, me fala mais sobre esse livro, me dá um acompanhamento sobre esse livro. E talvez eu fecharia minha primeira mentoria. Legal. Se eu fosse começar do zero, sem dinheiro, sem contato, é o que eu faria. Eu daria um jeito de acessar algum livro, que um livro é uma mentoria. Aí eu ensinaria ele para outras pessoas que têm o mesmo interesse em aprender. Já teria mais ou menos uma ideia de que segmento seria esse livro? Que área que você buscaria? Cara, acredito que mentalidade, porque muitas pessoas, por não terem a mentalidade, também isso não é ensinado para nós nas escolas, por exemplo. Mas as pessoas, elas não sabem lidar com as emoções, não sabem fortalecer a mentalidade. Eu talvez iria para esse lado, talvez não usaria essa palavra mentalidade, mas eu ajudaria as pessoas a acreditarem mais nelas mesmas. E muita gente acredita em si, só que não gosta de ir sozinho. Aí entra de novo o mentor. Vamos junto então. Eu te acompanho por 4 meses, nós vamos chegar lá. Então, essa parte de encorajar as pessoas a acreditarem nos projetos delas. Certamente iria por isso, que não é muito diferente do que eu faço hoje, só que eu acabo abraçando especialistas no digital. Cara, muito, muito bom. Jonatas, eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Você agregou muito valor também para mim, para a audiência. Eu creio que a galera vai conseguir aplicar muitos dos conhecimentos que você passou aqui. E eu quero que agora você divulgue as suas redes sociais, como é que a galera pode te encontrar, como é que a galera pode entrar em contato com você, talvez para fechar uma mentoria com você. Divulga lá, Legal. pessoal. Bom, o melhor canal para você me encontrar, que eu costumo dizer que é minha casa no digital, é o Instagram. Então é jonatassilva.oficial. Então não tem H e são 2 S's no meio mesmo, tá? jonatassilva.oficial. Lá você vai encontrar meu perfil, você vai encontrar inclusive a estratégia dos stories do Capital Digital. E no link da bio tem um formulário que você pode preencher e tem a oportunidade de falar comigo ou com algum especialista do meu time. Lá é o melhor canal para você me encontrar. Maravilha! E se você ficou até o final e esse conteúdo foi enriquecedor para você, se gerou algum processo de transformação em você, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, a gente está com uma meta aí de chegar a 1.000 inscritos até o final do ano, então seja esse novo inscrito que vai ajudar a gente a atingir essa meta. E mais uma vez, muito obrigado, Jonatas. Tamo junto. Tá? Deus te abençoe sempre, irmão, que você prospere cada vez mais. Amém. Um prazer ter você como amigo. Muito obrigado, Breno. Prazer estar com você. Pessoal, prazer estar com vocês também. Um abraço. Valeu, um abraço.